Tô ouvindo sim. Ótimo. E que você tá todo de boinho, sem a bandeira do Brasil atrás, tá na paz, é isso? Relax. Tá, tá Ah, aqui. ah. Não, a bandeira do Brasil, na verdade, ela me acompanha, né? É. É, só para baixar aqui para ficar melhor. Oi, Acho que a Fabrício. posição. Ó, o Oscar já tá aí, o Oscar Susso, o Ah, o Matheus. SUS. É, Legal. Abraço aí pro SUS, para o Marcos aí, ó. Um dia eu tava fazendo um treino lá na Dom Pedro, ah, o Marcos que entrou aí, ele estava dando um apoio para a esposa dele de bike, né? Aí eu acabei ficando conhecendo ele, e aí bem-vindo. estava pedalando 60 quilômetros, aí acabamos encontrando lá. Ah, legal. Boa noite, pessoal. O Susso mandou coraçãozinho. Você tá vendo aí, né? Depois eu fico vendo para você. Agora você consegue ver. Sim. O pessoal que nada comigo aqui também entrou. O pessoal da natação de São Paulo já vi que entrou. Um amigo meu de Florianópolis está aí. Opa, legal. Show. Acho que tá dando para me ver direito aí, né? Tá sim. Tá sim. Ótimo. É. Ô Lu, o pessoal todo preocupado, né? Uma amiga minha colocou comentário aí também para você. Todo mundo preocupado da sua prova, mas falei, não, ele vai falar um pouco sobre isso, mas vamos esperar. Eu conversei com ele, que eu fiquei preocupada também, mas ele está com a cabeça melhor que todos nós. A gente está mais triste do que ele. Não, na verdade, assim, a gente tem que. Eu falo, né, que a gente tem que estar preparado o tempo inteiro, né? A gente nunca se prepara para a derrota, para perder. A derrota é algo desconhecido, mas o improviso a gente tem que estar preparado para não desestabilizar a gente emocionalmente, que é a parte mais importante, que é É, essa parte que a gente vai conversar. exatamente. O Susso tá aí, ele que não vai nos deixar mentir, né, Luciano? Qualquer coisa Sim, você põe um comentário aí para a gente corrigir, Oscar. não. E Tá o certo. SUS ele é uma peça muito importante, né? Eu, na sexta-feira passada, a gente tinha almoçado junto e a gente tinha conversado bastante, né? E é uma pessoa aí que tem uma importância muito grande, não só na minha vida, mas na vida de todos os atletas que pretendem, né, chegar aí à seleção brasileira, que eu acho que é o foco da maioria dos atletas que estão pensando em representar o Brasil nessa modalidade. Eu acho que o SUSO sempre é aquela pessoa que vai sempre nos dar aquele apoio, né? Porque a parte psicológica a gente sabe que pega bastante, né? Principalmente para as pessoas que vai estar agora brigando para poder chegar, né? Brigando que eu falo no bom sentido, né? Então, assim, as pessoas que às vezes têm o lado da ansiedade, daquele que é um sonho, né? Acho que a gente que vive dentro do esporte, você é apaixonada aí pelo esporte, você sabe que a gente tem aquela energia que é. E quando a gente fala assim, poxa, eu quero ir para aquela competição, nós criamos um projeto, um planejamento, e aí temos que ter pessoas que a gente tenha um relacionamento e ao mesmo tempo um apoio moral, né? Que eu acho que esse apoio moral ele é super importante para deixar a gente mais seguro. Com certeza. Pessoal que está entrando, boa noite. Eu sou a Alessandra, aqui do Segue a Lei, idealizadora do Movimento Esporte Conecta. Hoje essa live aí mais do que especial. Domingo dei uma parada de fazer live, mas hoje não tinha como eu deixar de convidar o Luciano para ele deixar todo mundo calmo, para ele falar para gente aqui que ele está bem, que ele também estava se preparando aí para que fosse cancelada, né, ou adiada, como foi o caso da Spartathlon. Então, para todos que conhecem ele, para todos que estão me seguindo, eu estou aqui com o Luciano Alves, o nosso recordista sul-americano de ultramaratona 24 horas. E ele está preparado, né?
Mas ele Sim, estava indo, estava embarcando para ir para a Grécia, participar da ultramaratona Spartathlon, agora queria ser em setembro. Então, semana passada, exatamente sábado passado, a gente fez uma live com ele, com o Herói Fung, o Samuel Sabino, o Rui Marra e o Oscar Susso, que é o que a gente está comentando, que é o psicólogo do esporte e consultor aqui da CBA, Confederação Brasileira de CBAT. né, que está aqui nos assistindo. E falamos um pouquinho, né, sobre toda a trajetória do Lu e o suporte emocional que ele precisa para uma prova dessa. E hoje ele está aqui para falar que, apesar da prova ter sido adiada, os sonhos não pararam, o foco e a determinação também não, mas a gente está mais agoniado do que ele. Então ele vai contar conseguiu se preparar para estar no estado que ele está agora e contar um pouquinho dessa mudança de estratégia, né? Porque o Mundial da Romênia de 24 horas, que ele já tem divulgado aí, eu tô também nesse suporte aí para divulgar as provas dele. A princípio é maio do ano que vem. E então ele só vai mudar a cabeça para antes dessa prova, que seria agora em setembro, ele vai direto treinar para a Romênia. Então nada foi perdido. Né, Lu? Então conta pra gente um pouquinho como que tá aí teu emocional, essa mudança de rumo aí, não tão repentina para você, mais pra gente do que para você, né? Na verdade, né, Lê, obrigado aí pela sempre uma grande parceira aí em tudo, né? Também é uma grande suporte aí em tudo, né? Obrigado pela preocupação, mas eu estava e estou bem preparado nessa questão psicológica e emocional. A prova desde o início do ano, né? Todo mundo, né, que vive do esporte ou na tua vida profissional ou pessoal, a gente sempre começou o ano com muitas incertezas, né? Essas incertezas, elas se estenderam, né, durante esse período. A gente achava que era um período de 2 semanas, 2 meses, e aí a gente já chegou em um período de 6 meses. Durante esse período, né, eu fiz um trabalho que era para, se chegasse no dia 25 de setembro, eu estaria preparado para que essa prova acontecesse ou não. Então, a minha meta era me dedicar, me colocar um empenho ali 100% dentro do que cabia às minhas condições, né? E dentro disso eu trabalhei muito, treinei muito com aquela dedicação, me preparando exclusivo para essa prova, não só para a Spartathlon, mas também para o Mundial de 24 horas, que eu sabia que uma preparação para uma ultramaratona, ela não acontece dentro de 3 meses. Então, se eu chegasse na data da Spartathlon e ela fosse cancelada, eu já estaria num nível bem acima para me manter. O que eu ia fazer se acontecesse? Eu não trabalho com plano B, tá? Meu plano é plano A, eu faço adaptações, porque o plano B é aquele negócio, eu tentei, não deu certo. Então, isso desde o início, trabalhei com muito foco, com plano A, e se não desse certo para Spartathlon, daria certo para o Mundial de 24 horas. Se não dá certo para o Mundial de 24 horas, dá certo para Spartathlon 2021, que já estou classificado, estou inscrito, já está tudo certo, eu só fiz só transferências de datas, né? Então, eu não trabalho com plano B. Então, esse foi o meu foco, né? Que eu falei, poxa, eu tenho que treinar e dar o meu melhor. Uhum. Dei uma estudada em todos os atletas, não só do Brasil, né, mas do mundo inteiro. E eu vi que durante a pandemia, né, todo mundo deu uma tirada um pouco no pé. Então eu falei, agora que é o momento de eu manter o meu foco, dedicando, né? Vi que alguns atletas conseguiram manter isso, principalmente alguns atletas europeus. Então, assim, a minha cabeça, 100%, estou tranquilo. Até se eu falar para você, eu fiquei até um pouco mais feliz. Por que eu fiquei feliz? Por eu ganhar esse tempo. Porque, na verdade, eu não estou me preparando para uma prova só. Eu estou me preparando para a minha carreira, para a minha vida, né? Então,
A questão do tempo, a gente só faz uma adaptação, que é se preparar melhor e se estruturar melhor. Automaticamente, esse ano eu estava indo na raça, na força, na persistência. Eu sei que eu estou muito bem treinado na parte física e mental também, só que eu estava indo com uma desvantagem, que era a equipe de apoio, né? Que isso, quando a prova foi adiada, isso me deu um alívio e eu tive uma visão diferente, que é o quê? É o ano que vem com a mega equipe para poder brigar mesmo ali, para poder ir com todas as estruturas que eu possa para competir no mesmo nível que um atleta europeu ou asiático tenha de suporte. Então, o que eu fiz? Oi? Você iria sozinho agora? Sim, eu ia ter eu tinha fechado algum apoio lá na Grécia, mas era um apoio muito, não é como eu levar uma equipe do Brasil que essa agora mudou totalmente a minha essa parte que eu ia levar, que eu não ia ter tanta vantagem nisso, né, que era fazer uma adaptação lá. Agora eu irei com a mesma potência que os atletas europeus, os asiáticos vão estar. E qual é a parte positiva disso? O Mundial de 24 horas, que vai acontecer aí no próximo ano, que a previsão seria para maio, 22 e 23 de maio na Romênia. Para mim hoje, o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer um trabalho que eu ia correr uma prova que eu ia pegar asfalto, terra e trilha, que é a Espartarton. É um percurso que você larga em Esparta e chega em Atenas. Então, é um tipo de percurso totalmente diferente. Agora, eu vou para outra prova que é totalmente circuito, de 1.500 metros. Só que como eu fiz uma base muito boa desses 6 meses aí pensando na Espartarton, agora eu irei fazer o quê? Esse trabalho, que é o trabalho adaptativo, né? Que a gente chama isso de lapidação. Automaticamente, isso para mim, eu vou ter 6 meses para me trabalhar a questão de alimentação. Eu já estava vindo trabalhando a questão de sono, que é uma coisa muito importante na ultramaratona e nas competições de resistência. Então, assim, eu ganhei esse tempo para fazer essa lapidação e ganhei mais um ano para Esparta. Então, automaticamente, isso me gerou um certo tipo de confiança, me deixando mais tranquilo ainda na questão mais competitiva. Agora, também, eu devo fazer uma preparação, a gente está estudando, né, que fazer até mesmo estudando uma possibilidade de fazer uma preparação fora do Brasil. Ainda tudo é planejamento, né, que seria para fazer algum tipo de trabalho de altitude para poder, para a gente chegar bem forte aí, principalmente agora meu foco vai ser o Mundial, né? Depois do Mundial eu falo na Grécia de novo. Mas se eu conseguir fazer essa preparação que a gente está estudando aí um país aí para a gente poder ir, né? Primeiro nós vamos fazer uma base de treino aqui em um estado do Brasil, pegar uma parte que é altitude, e depois a gente está pensando para tentar pegar aí quem sabe, 3.000, 4.000 metros de altitude para a gente poder chegar no mesmo nível dos europeus. E eu acho que a gente não perde nada para eles, não. A gente é dedicado, a gente é esforçado, né? E eu acho que o que eu tenho agora a ganhar é me estruturar, né? É claro que a gente sempre teve uma dificuldade, mas que a gente ir se organizando, com certeza a gente chegar num alto nível lá no Mundial. E não só eu, como os outros atletas brasileiros. Eu acho que as vagas ainda estão em aberto aí, né? Temos 6 meses aí para competição e ainda vai ter algumas competições aí durante no mês, eu acho, o mês de janeiro, fevereiro aí para quem sonha chegar à seleção brasileira brigar também para poder, se estiver no grupo com a gente, vai ser muito bem-vindo. E no que a gente puder contribuir, né, com a nossa... A gente está sempre aprendendo, né? E aprender junto, com certeza vai ser um prazer. Mas nessa questão psicológica, eu estou muito tranquilo sobre isso, né? Lu, peraí. Respira, respira, respira. Só para... Já continua aí, desculpa te cortar. Mas tranquilo. Só explica um pouquinho para o pessoal aí, que você, para quem, né, não necessariamente... conhece um pouquinho, a gente está falando aí que, né, a Espartatron foi adiada. Fala para o pessoal quantos quilômetros são. Você já falou que é uma diferença de percurso, asfalto e trail run, muda, né? Mas qual que é a quilometragem?
e falar também um pouquinho de circuito, o Mundial de 24 horas, como que é essa prova, só para o pessoal que não necessariamente conhece, né, a ultramaratona, entender um pouquinho o que a gente está falando. E comentar qual que é a sua meta aí de quantos quilômetros você quer fazer em 24 horas. A Spartathlon é uma prova de 246 quilômetros, né? Que é na Grécia, que eu me preparei para ela. E a minha meta, né, era fazer essa prova abaixo de 25 horas. A meta mesmo era fazer a prova em 24 horas e 40 minutos. Que na corrida a gente tem que trabalhar com matemática, com números, né? Então, isso é 246 quilômetros. Automaticamente eu treinei para isso, né? Claro, se desse tudo certo no dia da prova, eu ia conseguir bater esse resultado, porque foi todo um treinamento, um planejamento em cima dos 240, que eu já tenho uma marca de 240 nas 24 horas. Então, em cima daquela marca, eu fiz todo um planejamento, treinamento, e eu vi que era possível bater essa marca. E aí, o Mundial de 24 horas, ele é um circuito, eu vou repetir o mesmo circuito que eu corri, né? Vai ser idêntico ao que eu corri 240, só que agora eu estendi mais 10 quilômetros, eu quero bater 250, eu sei que não é fácil, a gente sabe que a ultramaratona em circuito, você precisa trabalhar muito o lado mental, porque a gente não pode deixar as emoções sobressaírem, porque é muita mente, porque é sempre para mim poder bater 250 quilômetros, eu tenho que manter um ritmo ali. Se eu errar no começo da prova, já era. Ela não permite erros, né? Então, é um trabalho que não é só o lado físico, mas a alimentação. A gente tem que treinar muito, porque no dia não dá para testar nada. E cada prova que a gente vai competir, a gente ganha mais experiência e a gente vai se adaptando, a gente vai se amadurecendo. Com certeza, esse será o meu terceiro Mundial de 24 horas, né? Estou bem mais maduro. Automaticamente, só Mundial é o terceiro. Corri na Argentina, fui também para Esparta já. Então, a experiência internacional que a gente vai adquirindo, e eu fui trabalhando que é possível bater os 250, mas tudo tem que dar certo. A alimentação tem que funcionar, suporte tem que funcionar, essa questão do treinamento, a cabeça tem que estar muito tranquilo, porque a questão da ultramaratona, os esportes, quando você pensa em competir em alto nível, a cabeça consta muito. Então você tem que trabalhar muito essa parte mental para você não deixar que as suas emoções desestabilizem você. Então o foco, eu uso muito a palavra foco, porque o foco é você ter um objetivo e você falar, eu quero atingir ali. E você não permitir que nada tire você desse caminho. Então, tereis essa oportunidade, né, de representar o Brasil. É claro, o nível de cobrança, a gente vai administrando ele. E automaticamente, agora eu faço um estudo também sobre a questão da temperatura, né? E tenho que estudar também a alimentação, qual é o tipo de alimentos, o tipo de comida que é na Romênia, né? Porque tudo isso é o que ferra a gente, porque a gente sai do Brasil com... a gente tem hábitos aqui, comida, de clima e tal, quando a gente chega lá, muda tudo. Então, esses 3, 4 dias que a gente tem para a gente fazer essa adaptação, se a gente não trabalhar isso a longo prazo, automaticamente o nosso organismo ele não consegue se adaptar, porque você já chega no dia da prova, já tem um lado da emoção, né? E aí, você tem aquela ansiedade que ela, querendo ou não, ela sobressai um pouquinho mais. E se a gente não está com o nosso organismo adaptado, automaticamente a gente acaba sentindo mais e é onde que a gente não pode errar. Eu diria que eu tenho 6 meses para mim poder fazer uma correção de trabalho, de estrutura, na questão para não errar. Não é questão de errar, né? É errar menos no dia, né? Para que a gente acerte mais. E Lu, o José Ferreira, né, que você conhece também, tá aí pedindo umas dicas para você, nosso ultramaratonista aquático, meu parceiro aqui também. Ele perguntou, bom, ele comentou, né, você já está fisicamente preparado,
Mas qual é a habilidade que você considera que é mais importante aí nessa? Deixa eu ver se eu recupero a pergunta dele aí, ó. Luciano, neste momento que fisicamente está preparado, qual a habilidade que reconhece que necessita trabalhar mais? A habilidade que você precisa trabalhar mais nesse momento. Na questão, a gente não estou preparado ainda, né? Eu estou naquele processo decolando. Eu acho que agora, né, como eu falei, eu tenho ganho mais um tempo. Esse tempo é o que a gente estudou, algumas possibilidades, que a gente fazer alguns trabalhos em altitude, né? Para a gente poder que... A gente estudou aí alguns atletas, principalmente atletas olímpicos, que foi representar o Brasil na maratona, nas Olimpíadas, alguns atletas que foram campeões, que ganharam medalha, onde eles estudaram. Então, assim, dentro disso, onde eles se prepararam. Então, dentro disso, a gente tem estudado o que a gente pode agregar mais. Eu também ganhei um tempo para poder trabalhar muito essa questão que eu falei, da alimentação, porque para mim é um maior desafio, porque às vezes eu vou treinar e eu só consigo comer pão de queijo, entendeu? Então, assim, a gente precisa fazer um trabalho muito focado nessa parte da alimentação e, junto isso, eu já tinha conseguido alinhar a questão do sono, porque para quem gosta e serve para vocês, que quando a gente faz treinamentos, eu acho que o maior segredo está na recuperação do corpo, do nosso organismo. E não tem como a gente recuperar o nosso corpo se não ser na base do sono e da alimentação. Então, treinar é importante, sim, é muito importante, mas fazer essa recuperação pós o treino, isso hoje eu consegui fazer uma adaptação, eu consigo dormir 10 horas, né? De 10 até 12 horas. Então, eu tenho trabalhado muito isso, e isso é o meu maior diferencial hoje, assim, na questão de recuperação e principalmente na questão aí da competição, que eu tenho certeza que isso aí, quanto mais eu trabalhar isso, mais resultado positivo eu vou ter. Só que são 3 coisas que a gente tem que trabalhar muito: a alimentação, o sono e o treinamento. São 3 coisas que agora eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu estava sobre uma meta. Manter esse foco, manter a mente ali, ó, para não me dispersar desse caminho, é a parte mais importante. Por quê? Não é a questão da prova, é a questão dos nossos objetivos. Então, dos nossos sonhos. A Grécia, 246 quilômetros, foi um planejamento de treinamento que eu vou pegar toda essa preparação e fazer uma adaptação que eu não tenho muito tempo. 6 meses passa muito rápido. Não dá para falar assim, é tempo demais, não. Para mim, é até pouco, mesmo que eu tenha toda essa experiência aí de questão de treino que eu estou vindo, me preparando para a Grécia, mas eu sei que 6 meses para uma ultramaratona é muito pouco para a gente poder se preparar. Então, por isso que eu estou bastante focado, eu não posso dispersar, e a maior preocupação que eu tenho que ter agora, não é uma preocupação, mas assim, trabalhar isso para que a gente consiga desenvolver o nosso melhor, que é manter o nível de concentração, melhorar mais esse nível emocional, que ele é super e mega importante. A alimentação, agora para frente, eu tenho uma oportunidade de falar assim, ó, eu vou trabalhar isso, é uma prioridade para mim, né? Então, o treinamento é uma coisa que eu tenho já bastante disciplina nessa questão do treinamento, porque você sabe, se você não treinar, você vai tomar porrada, né? Não importa qual seja o esporte. Então, você treina, e aí a gente tem que treinar agora essas outras partes, que é alimentação, sono, descanso, né? Esse lado, que a gente tem um lado também que não é só dentro do esporte, a gente tem a nossa vida profissional, nós temos a nossa vida social, né? Que a gente tem que sempre trabalhar com a questão da qualidade desses pilares, porque é super importante, que é o que nos sustenta para a gente conseguir chegar e atingir aqueles nossos resultados. Exatamente, procurar um equilíbrio, né, Lu? Porque senão a gente Sim. vira na batatinha aí, como diziam os antigos. Tem que buscar equilíbrio, senão a gente não aguenta. Mas e quando você... Foi no meio dessa semana, né, que você recebeu a notícia?
Ó, na verdade, já 2 semanas, né? Os casos tinham começado a aumentar lá fora. Ele já tinha fechado para brasileiro, que ia ficar fechado agora até o dia 15. Automaticamente eu já estava proibido de entrar porque eu sou brasileiro. Então, brasileiro já não entrava até o dia 15. Então, eu já tinha falado, poxa, se a prova acontecer, eu vou ficar de fora, porque eu não vou conseguir entrar. Então, já tinha entrado em contato com a embaixada grega, né, com o consulado. Eles tinham me orientado que a partir do dia 15, eles iam estar revendo, né, como seria a entrada de brasileiros. Na verdade, eu ia por Londres, né, automaticamente eu não ia ficar muito tempo em Londres e depois eu ia seguir para a Grécia. Só que eu poderia até passar por Londres, mas quando eu chegasse na Grécia, eu corria o risco de eu não entrar. Então, dentro de muitos riscos que eu ia ter que eu estava correndo, por exemplo, eu ia ter que fazer um exame com 72 horas, chegar na Grécia, em seguida eu ia ter que fazer um exame lá, né? E eu corri o risco, a gente nunca sabe, né? Então, se eu fosse contaminado durante o caminho, eu corri o risco de chegar lá e ficar 14 dias lá sem conseguir. Então, tudo que aconteceu, a gente tem um significado, né? A gente não pode ignorar o que acontece. A gente sempre, se aconteceu para mim não ter ido para a Grécia, foi de uma forma positiva. Por isso que eu não fiquei tanto preocupado, né? Porque a minha preocupação não era correr a prova, era chegar na prova, né? Porque eu estava sobre um monte de regras, e uma das regras, assim, a visão estava totalmente voltada para o brasileiro e americano, né? Porque, na verdade, os Estados Unidos é o país que tem o número 1, o Brasil é o segundo, e a gente que era o foco do negócio. Então, assim, eu sabia que eu ia passar por Londres, mas quando eu chegasse na Grécia, eu corria muito risco, né? Que, na verdade, ia liberar um código. Esse código, ele só ia ser liberado quando eu chegasse na Grécia, que ia ser liberado no meu e-mail, para que eu pudesse estar liberado para ir para o hotel. Então, assim, era muita coisa que estava acontecendo. Eu falei assim, ó, eu vou ter que estar preparado em todos os sentidos, né? Aí eu tentei antecipar tudo antes na minha viagem, já entrei em contato com a agência, então, assim, tudo só mudei. Então, para mim, eu fiquei super tranquilo, porque eu sabia que eu corria o risco de, se a prova acontecesse, eu não pudesse entrar na Grécia, eu ia ficar de fora. Então, como a prova foi cancelada, e foi cancelada para todos, só que tem uma coisa negativa para quem sonhava em correr ela o ano que vem, né? Porque automaticamente diminuiu a chance para os outros atletas, porque na verdade tem 300 confirmadas para o ano que vem e tem uma lista, que se eu não me engano, de mais de 400. Então, para os atletas que sonhavam, né? Porque se a prova acontecesse esse ano, o ano que vem seria outra seleção, eles iam selecionar outros atletas e tal, com os resultados. Agora, automaticamente eles abrem uma exceção aí para o Japão, né, que é um número muito grande, estão quase 60 atletas japoneses. Só que se a gente for fazer os cálculos, o ano passado foi 51 atletas que superou a marca de 250, acima de 240 quilômetros nas 24 horas. Então, se a gente tem aí para o ano que vem, muitos não vão conseguir correr o ano que vem, né, porque a gente que já estava inscrito, que a gente já estava tudo certo, só foram transferidos. Aí as pessoas que sonhavam em participar do ano que vem, com certeza aí vai ter mais dificuldade, porque a prova tem um limite. O máximo é 400 atletas. Então, tem 300 e com certeza ainda tem um número grande aí que eles liberam para o Japão todo ano, né? Então, o Brasil vai ficar bem concorrido, né? Se abrir aí, a gente não sabe se vai abrir vaga para brasileiro no ano que vem, a não ser eu e o Leonardo, que é do Rio de Janeiro aí, que está na prova. Mas eu estou super tranquilo, estou confiante que eu vou fazer um belo de um trabalho agora, né? Porque eu estou tendo um trabalho já nos últimos 4 meses aí muito diferenciado, né? Porque eu fiz um estudo, né, em cima dos atletas europeus. Então, dentro disso... Tem que pedir tempo para ele. Ó. O que o Donadoni colocou aqui é verdade. Ó. Ele não respira. O esporte dá essa condição ao ser humano. Ainda mais o maratonista,
né, dona? Ai, cara. Já que quebrei o gelo aqui, ó. Pegar aqui, além do comentário dele, tem o Gilmar que entrou aqui, que falou que treinou com você. A Vanusa também, outra campeã aqui, entrou. André CL, que eu vou conversar com ela e mais alguns para-atletas na quarta-feira. Então, boa noite para quem está entrando aí. Pronto, agora que você não precisa respirar, pode continuar. Ó, e assim, a dica que eu deixo para as pessoas que estão nos acompanhando e que pensam na questão da ultra, seja em qualquer esporte, quando a gente faz um trabalho de planejamento, não pensa que aquilo vai dar errado. Pensa no seu objetivo. A data é só uma questão de tempo. A gente tem aquela data, mas a gente não pode ter o controle remoto para poder mudar ou querer que aquilo seja dentro do nosso tempo. Quando algo não sai dentro do que a gente espera, a gente faz o seguinte, você tem que estar preparado, só que mentalmente para isso. Você não vai preparar-se para dar errado, mas a gente tem que se preparar para aquela meta. A minha meta, meu objetivo não mudou. Até você sabe que a gente teve que fazer uma atualização do nosso projeto de datas, e assim eu acabei ganhando um pouco mais de tempo, e acabou até me ajudando, né, em algumas nas questões aí do calendário de provas. Porque eu terei o ano que vem as duas provas, que para mim as duas provas mais importantes do mundo, né? E vou ter uma oportunidade aí do ano que vem, do ano de 2022, fazer uma inversão, né? Vou para brigar para ganhar a badge também, que é no Vale da Morte, na Califórnia, né, nos Estados Unidos, que é 217 quilômetros, são 3 provas que são diferentes uma da outra. São distâncias bem parecidas, mas ambientes e percurso totalmente diferente. A Grécia é estrada, e tinha trilha, tinha asfalto, você larga em um lugar e chega em outro. Às 24 horas é circuito de 1.500 metros, que aí a gente sabe que tem os melhores do mundo, né, que é o campeonato mundial, são mais de 50 países, é a prova aí que o nível competitivo é o mais forte de todas. E aí depois eu vou ter uma prova que é totalmente diferente, que é no Vale da Morte, na Califórnia, que você pega a temperatura aí de 56 graus, né? E com certeza é no deserto. Então, são 3 provas que têm ambientes diferentes, uma da outra, e com certeza eu vou estar preparado para as 3, né? Seria uma faz uma soma para outra. Na verdade, eu uso uma encaixando, a preparação de uma serve para outra, né? É claro que o nosso foco, devido a representar a seleção brasileira hoje, né? E aí, se a gente consegue uma marca legal, colocar o nome do Brasil aí entre os melhores do mundo, que a gente sabe que a gente precisa muito nessa questão, e a gente sabe que o Brasil tem potencial para isso, nós temos tradição no esporte, tanto em todas as modalidades, se a gente for ver, a gente tem chance de poder representar bem o nosso país, e é o nosso maior foco, porque o Mundial são atletas, seleções do mundo inteiro, então vai ter com certeza mais de 50 países aí, né? E a gente vai estar com a delegação, não é só eu, né? São 6 masculinos e 6 femininos, acho que, se não me engano, 6 ou 3 femininos. Então a gente vai estar indo forte para esse Mundial, e é um planejamento. Esse planejamento, com certeza, a minha cabeça está muito bem estruturado isso, né? Teve várias notícias boas aí essa semana, e principalmente se eu conseguir fazer uma preparação, né, que seria eu viajar para um estado aqui do Brasil, e também tá indo fazer uma preparação no Peru, por causa da altitude. E se tudo der certo, com certeza cheguei lá, eu vou chegar, né, depois de eu ter subido, tá aqui na questão da Esparca, eu vou ter mais uma chance de fazer treino em 2 lugares totalmente, que vai me trabalhar muito essa questão do meu pulmão, e melhorando na alimentação, com certeza vamos passar dos 250 nas 24 horas, que é o meu maior objetivo, né? E meu sonho é superar a minha marca dos 240 e com certeza representar bem o nosso país, que seria inédito isso. Com certeza, já
já representa, né, Lu? Ô, Luciano, eu não sei, pessoal aqui, você tá meio embaçadinho para mim, tá um pouquinho travado, mas dá para ouvir bem. Não sei como tá para o pessoal aí, se é só a minha internet aqui, mas Melhorou? não, eu tô te ouvindo bem, você só tava mais nítida antes, eu Eu não acho sei. que eu tava balançando muito. Não sei. Ô, Luciano, você já está falando aí, né? Mas vamos conta pra gente aqui um pouquinho. O Luciano está falando dos objetivos deles do projeto, então o Lu tem um projeto aí que é um ciclo de 3 anos que a gente está chamando, né, Lu? E que isso teve que fazer uma adaptação. Então ele está contando já pra gente aqui que ele está bem, está até melhor, mais relaxado, entre aspas, né? Não está achando ruim que a Spartathlon foi transferida só para o ano que vem. Então está tendo uma inversão das provas que ele já iria fazer. Então, ao invés de fazer a Spartathlon primeiro, que seria o ciclo desse ano, né? A fase desse ano, ele vai estar fazendo, então. A gente jogou primeiro no ciclo de 3 anos, são 3 fases. Então, o ano que vem você vai estar fazendo o Mundial, 24 horas, e a Spartathlon, né, Lu? E aí no Isso. 2022, a Badwater, que é nos Estados Unidos, 217, que você comentou. Para no terceiro ano, conta aí a fase 3, o que é, Luciano? Essa fase 3 aí, né? A gente tem conversado bastante, principalmente aí com o Susso, né? Questão aí da seleção brasileira, né? A gente tem tido um foco bem ferrado aí nessa questão do nível, né? Quando a gente fala sobre alta performance hoje da ultramaratona, a gente está falando em marcas aí passando de 225 quilômetros, 250 nas 24 horas, e o nível de atletas está aumentando. E a gente hoje, querendo ou não, tem o Márcio, né? O Márcio Batista, que é um atleta muito experiente também, tem uma marca boa aí hoje. O Urbano também é outro atleta que tem aí uma marca muito boa aí. Então, a gente tem outros atletas aí com marcas abaixo de 220, mas a tendência da gente é poder ser uma base aí para puxar esses outros atletas que sonham em chegar à seleção, mas com a marca aí, quem sabe aí, chegando acima de 220, 230 quilômetros, porque hoje nós já temos 3 caras que têm acima de 225 quilômetros. Então, a gente não está perdendo muito para os países lá fora. Então, automaticamente, se a gente consegue aumentar um pouquinho esse nível aí, com certeza é bem positivo, não só para o Luciano, Urbano, nem por Márcio, mas para a ultramaratona, porque na verdade o que importa é a modalidade. A gente sabe, eu tenho meus objetivos, mas eu tenho pensado muito na questão que eu posso contribuir na ultramaratona e também na vida dos atletas mais jovens, porque querendo ou não, eu sou um atleta eu sou jovem ainda na ultramaratona, só que na ultramaratona já tem 12 anos, né? Eu comecei cedo na ultra. Então, esses atletas que estão iniciando, que quer chegar até a seleção brasileira, eu acho super importante a gente ter marcas boas, estar competindo em alto nível, para que a gente possa transmitir essa energia, dar essa força moral para aqueles atletas que estão querendo, que estão entrando, porque quando a modalidade se fortalece, para mim, não é o Luciano, eu tenho me preocupado muito na questão da ultramaratona, tenho conversado muito com o Susso sobre isso, que o que me preocupa não é o atleta individual, é a modalidade. A gente sabe, se a modalidade não for valorizada, os atletas não vão ser. Então, a gente tem até conversado sobre o que é um evento de ultramaratona, o que é uma competição. Então, por quê? Quando a gente torna isso mais profissional, automaticamente valoriza a nossa modalidade. Eu acho que quando a gente pega um MMA, a gente pega, por exemplo, o futebol, por que esse esporte é tão valorizado? É porque, na verdade, eles valorizam muito o profissional. E a gente quer valorizar a modalidade. E dentro dessa modalidade, hoje, tem sido feito um trabalho
com os organizadores de prova, por quê? A gente quer ser visto pelos organizadores de prova de uma forma respeitosa e valorizando o atleta brasileiro, porque, na verdade, assim, se a gente não valorizar os atletas, a gente não vai valorizar a modalidade. Então, é um trabalho conjunto, a gente sabe que a gente tem muito que melhorar, a gente tem muito que evoluir dentro do esporte. A ultramaratona, para mim, hoje, que é a bandeira que eu defendo, eu não quero simplesmente eu ser campeão, eu quero que essa modalidade ela se fortaleça, porque é uma das modalidades dentro do atletismo. Eu acho que a corrida em si, ela foi perdendo um pouco a performance no Brasil. A questão, se a gente for pegar um nível de atleta de maratona, eu corri, tem pouco tempo, corri a maratona. Se a gente for pegar hoje, não valoriza os maratonistas. Então, o que a gente está preocupado é para valorizar a modalidade, para valorizar a corrida. Por quê? Quanto mais a gente valorizar o que a gente faz, mais a gente vai poder crescer. Só que não é o Luciano que vai crescer, são todos nós. É quem investe no esporte. A empresa, quando ela pensar em patrocinar um atleta, ela vai estar pensando que ela vai estar investindo em algo que está ganhando uma dimensão. Então, assim, não é a visão do atleta individual, mas assim, a gente tem trabalhado bastante, por isso eu tinha até criado aí um objetivo, né, que é o desafio do Guinness, para tentar bater o recorde do Guinness de 7 dias, só que é um desafio. O Guinness, para mim poder correr os 7 dias na esteira, não é uma competição, é um evento, que seria um evento para mim poder superar uma marca de 827 quilômetros, mas a gente está olhando também com carinho esse lado da alta performance, que hoje é os 100 quilômetros, as 24 horas, para a gente elevar esse nível técnico, o nível profissional, porque aí a gente teria valores. Eu acredito aí que os organizadores de prova vão começar a olhar para os atletas e valorizar mais a gente, que a gente sabe que a gente não quer só evento. A gente não quer simplesmente ir lá e ganhar uma medalha ou uma camiseta. A gente quer ser valorizado, porque são treinamentos, são investimentos que são feitos em cada atleta que a gente, para poder chegar a esse ponto, a gente dedica muito. E é isso que a gente quer. Defender uma bandeira que não é só ir lá e correr uma prova, mas assim falar, poxa, a ultramaratona está crescendo, está sendo desenvolvida no Brasil de uma forma profissional, que todos nós vamos ganhar, porque querendo ou não, nós hoje nós estamos ligados ao esporte, e quando a gente valoriza aquilo que a gente faz, automaticamente a gente está valorizando o esporte, nós estamos valorizando o nosso país. Dentro disso, eu tenho um projeto, que é um projeto, né, chamado O Esporte na Vida dos Jovens. Eu tenho que dar um stop nele, porque é igual o corre. Mas não temos mesmo foto. Deixa eu respirar um pouquinho aqui. O Susso aqui, ó. Parabéns para você pelo seu senso de equipe. Esse reconhecimento é muito importante. O Gilmar aqui também colocando, né, que você pensa no conjunto. E o povo rindo aqui, porque tá vindo comentário que você corre, não deixa a gente respirar aqui. Mas tá certo, é muito assunto, né, Lu? E é bacana realmente você colocar esse ponto do coletivo, esse ponto da defesa da modalidade, a defesa do esporte, desse esporte brasileiro também, porque infelizmente a gente sabe que não é valorizado, né? E na natação a gente tem muita luta em cima disso também, tem várias pessoas da natação aqui, mas é de gente, de atletas que levam o nome como você que fazem aos poucos essa situação mudar. Então, obrigada por esse ponto aí também. E agora eu vou deixar você falar nós temos 15 minutos. Você ia falar, né? Desculpa aí sobre o projeto social. O Marcos aqui só, que eu acho que é o que você comentou no começo, ele falou que já tinha ficado seu fã quando ele te conheceu na Dom Pedro, agora ele virou mais fã ainda. Obrigado, campeão. Que ele colocou aqui agora, eu sou do triatlo, faço treinos longos também, e agora o Luciano é minha referência nos treinos longos de corrida, porque como ele disse, a cabeça tem que estar boa, com certeza, o Marcos.
É... então vamos lá. Você ia falar do projeto social que você tem aí em paralelo com essas corridas. Na verdade, assim, dentro desse projeto, dessas competições, cada prova dessa que eu criei, a gente até compartilhei isso com você, você é uma pessoa que está bem próxima na questão que tem me ajudado bastante nesse projeto. Cada prova dessa tem um significado, tem um propósito. O propósito, além de ir competir para representar bem o meu país, eu tenho um bom tempo, tenho estudado o que a gente poderia contribuir na sociedade e o esporte poderia ser uma porta de entrada na vida do nosso jovem. Desde 2018, que eu desenvolvo um trabalho social dentro das Fundações Casa, que é fazer a reabilitação de jovens na sociedade. E assim, a gente já tirou várias pessoas, vários jovens do mundo do crime aí, mostrando para eles um novo caminho. E dentro disso, né, eu vi que era possível a gente poder desenvolver um trabalho expandindo esse trabalho que eu iniciei aqui no estado de São Paulo para os 27 estados do Brasil. A minha meta é criar isso como um propósito mesmo, né, de tentar conquistar a mente dos jovens, trazer eles para o mundo do esporte. Porque para mim hoje, a gente sabe se a gente não fizer alguma coisa, a gente não vai estar contribuindo com a nossa bandeira. Então, qual seria a minha retribuição àquela minha pátria que eu amo tanto, que é o meu país, né? Então, quando eu me associei a uns projetos sociais que era levar ao jovem que é possível você vencer, compartilhando um pouco a minha história de vida, né? Que no meu início foi muito difícil, trabalhando em carvoaria no norte de Minas, sofri pra caramba, cheguei a ficar dias na rodoviária de Belo Horizonte, quando eu vim para São Paulo a mesma coisa, eu nunca baixei a minha cabeça diante das dificuldades da vida. E às vezes a vida é uma escolha, é o que a gente escolhe para o nosso futuro. Então hoje, agregar ao esporte a educação, que para mim teve um poder muito grande na minha vida, e junto a isso, a superação de vencer como ser humano, que é fazer o poder transformador do futuro dos nossos jovens. Então, dentro disso, foi onde que eu criei a ideia que eu queria viajar aos 27 estados do Brasil, nas regiões mais carentes do Brasil, levando ali palavra de esperanças e motivar mesmo as crianças e mostrar para elas que é possível a gente vencer. Durante a nossa vida, não é mostrar para elas facilidade, é mostrar a realidade. Que existe uma coisa que é a fantasia. A fantasia é o que não funciona. E a realidade é o que a gente transforma. Então, quando a gente mostra para o jovem que ele tem um potencial, que ele pode sonhar, não importa qual seja o esporte, e agregar isso ao conhecimento, que é a educação, que é o que vai mudar o nosso país. Então, para mim, hoje, como eu cheguei na seleção brasileira, a gente sabe que para você chegar a um nível igual a gente chegou hoje, não é fácil, que a gente tem que lutar 10, 15 vezes mais que um atleta europeu, que um atleta asiático. Então a gente tem muita garra. Então quando a gente está hoje competindo com os países europeus, que a ultramaratona, que ela é uma modalidade dominada por europeus e asiáticos, se a gente pegar os 20 melhores caras do mundo, esses caras são tudo de países de primeiro mundo. Só que a gente mostra para o jovem que é possível. Então, essa é uma das coisas que, para mim, eu priorizo muito isso. Eu sei, eu tenho conversado com o Sussa aí, com certeza ele vai ser uma grande força nisso aí, né? Porque a gente quer, não é simplesmente representar a ultramaratona, é representar o esporte, é representar essa bandeira que transforma, não importa, seja a natação, seja o vôlei, seja o futebol, é o esporte. O esporte, ele te gera oportunidade. E os nossos jovens hoje, se a gente conseguir passar essa mensagem com clareza na mente desse jovem, com certeza, quando eu recebo uma mensagem de um jovem, por exemplo, quando ele sai da Fundação Casa, e ele fala assim, eu não vou voltar mais para o mundo do crime. Sabe quando você me falou que gerar oportunidade nas dificuldades? Esse cara fala assim, ó, eu estou agora trabalhando como ajudante de pedreiro, mas eu não vou voltar para o mundo da criminalidade. Você conseguiu mudar um pouco a mentalidade dele. Então, quando você tira um jovem desse do mundo da criminalidade,
você não está simplesmente ajudando a ele. Primeiro, que você está deixando, você está tirando ele, está resgatando ele de coisas que ele ia cometer, que ele ia destruir famílias, e você começa a salvar vidas. Você começa a gerar oportunidades para esses jovens. Então, assim, para mim, é uma bandeira que eu tenho defendido muito, que não é eu mudar a vida de ninguém, mas se mostrar que é possível a gente vencer. Não é falar que você vai vencer, você vai ter um carrão, você vai ter isso, vai ter aquilo, não. Você tem a sua força. A tua força está na tua mente. Se você se dedicar, estudando, treinar, buscar o esporte. O esporte é algo que nos ajuda muito. Por quê? Primeiro que muda o seu mundo. O mundo de pessoas. E essas pessoas que entram na tua vida é o que vai gerar oportunidade. Primeiro que muda essa nossa imagem. A imagem de quê? Do bem. Então, assim, só que também, se a gente não fizer nada, o esporte não vai valer nada. Por isso que eu acredito que se a gente se ajudar, a gente vai estar ajudando um país e vamos estar mudando, que eu acho que quando você contribui na sociedade, nós estamos diminuindo a violência. E hoje, eu falo, né, com o jovem, eu gosto muito de conversar com o jovem. Às vezes eu saio, o pessoal que mora na rua, eles me conhecem pelo nome, entendeu? Eles querem conversar comigo, porque na verdade, quando você dá atenção para eles, você mostra para eles ali, poxa, sai dessa vida, porque isso aqui não vai te levar a nada, esse caminho vai. Então você gera uma esperança. O nosso corpo, ele precisa de alimentação. Se você treina teu corpo todos os dias, o que vai acontecer? A gente fica mais forte. A gente fica mais forte. A nossa mente, ela precisa ser alimentada diariamente com bons pensamentos. Só que se a gente não der esse alimento para esses jovens, para as pessoas, eles não vão se alimentar. Por isso, a gente é uma fonte de alimento desse jovem hoje. Bacana. Você não está colocando aí a importância do esporte com a educação. Ele tem um projeto social aí dentro desse ciclo de... Não só dentro do ciclo de 3 anos que a gente comentou, mas ele está focado aí em paralelo com as corridas que ele vai competir, né, nesses 3 anos, também rodar o país aí palestrando para jovens e adolescentes carentes, vamos dizer assim, né, que seria o foco principal, justamente para pegar o que ele acabou de dizer. Ele acredita que dessa forma ele pode estar retribuindo um pouquinho para a sociedade também o que o esporte já forneceu para ele, e ajudar, igual ele acabou de dizer, a alimentar a mente dessas crianças e desses adolescentes para se fortalecer e quem sabe mudar a vida de muitos deles. O Luciano não falou aqui também, mas ele é patrono aí, né, Lu, da BCD Nossa Casa. Ele correu aí 2 semanas atrás 60 quilômetros para também arrecadar a cesta de alimentos que foi entregue semana passada aí é uma instituição carente também, né, que abriga alguns jovens e mais crianças, né, Lu? Sim. Então, ele já faz todo um trabalho social e a Fundação da Casa carente também, né, que aplica é a antiga FEBEM, né? Então ele tem um trabalho social que ele palestra para esses adolescentes. Então ele já tem um trabalho muito forte para mostrar que é possível, como ele disse mesmo, sair de quem não tinha nada, como foi o caso dele, como alguém que precisou dormir na rodoviária, porque, enfim, a vida levou ele para alguns caminhos aí não sempre positivos, mas que ele sempre manteve o pensamento positivo e conseguiu contornar, e hoje aí é o nosso ultramaratonista. Lu, cadê você? Você sumiu, tá tudo preto aqui. Lu, você tá me ouvindo? Cadê ele? Ah, você não conheceu ele já assim? Ah, não, você foi na primeira palestra, né? Pessoal, Luciano, cadê você? Vocês também não estão vendo ele? Acho que eu vou tirar ele e colocar de novo pra gente dar tchau. Faltam 4 minutos aqui. Jaicinha, você tá vendo, Lu?
Ele sumiu aqui. Ó, Guigu. O Lu caiu, gente. Ele não entrou de novo aqui. Vamos ver se ele... ele caiu. Vamos ver se ele entra aqui, pelo menos para a gente se despedir. Ele não entrou ainda, ele deve ter tido algum problema. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui no celular. Luciano, cadê você? Não deve estar conseguindo voltar. Ah, aí, ó, temos... Ô, tô te colocando aqui. Logo na despedida. Não, tá voltando, ó, já tô entrando. Tem 3 minutos aí para ele se despedir. Correr para falar que ele consegue. O que aconteceu, Lu? Aí, ó, você é tão forte que derruba tudo, o povo colocando aqui. Ó, na verdade, é que acabou a bateria do outro celular. Ah, a Joicinha acertou, então, ó, apagou de repente. Ela falou, será que acabou a bateria? E acabou. Eu não tinha visto. Antes que você desande a falar, ó, nós temos 2 minutinhos. Eu sei que você consegue falar um monte de coisa dos 2 minutinhos, teu fôlego é enorme. Então, eu já agradeço aí por você ter aceitado, né, participar. Pelo menos você acalma o coração de muita gente aí que ficou preocupada por você ter que estar mudando de rumo, né? Então, a gente só sabe de um pedacinho. Você, como bem explicou hoje para a gente aqui, já estava com tudo traçado na cabeça, então não foi tão desolador como acho que foi para a gente, né? Que pegou a gente de surpresa, aí estava acompanhando você. Então, esses 2 minutinhos são teus, e se cair, boa noite já para você e para todo mundo que está aqui. Deixo com você aí. Primeiro, obrigado a as pessoas que torcem por mim, que torcem pelo Brasil, né? A gente sabe que esse ano está sendo um ano de superação para todos nós. Uma das mensagens que eu quero deixar para todos vocês é que não muda seus sonhos. Você pode mudar a data dos seus objetivos, das suas metas, mas os nossos sonhos, eles é um projeto de vida. E nós não podemos desistir daquilo que nos move, aquilo que vai nos fortalecer, então que vai mudar a nossa vida. Não se preocupa com o tempo, preocupa sim em você fazer. Às vezes a vida é como uma corrida de resistência, não se preocupa com a velocidade, e sim com a constância. Então, dentro dessa fase, desse período que a gente está passando, vamos trabalhar a nossa mente, trabalhar o teu sonho, os teus objetivos, não importa o que você faz, tenta pensar no futuro melhor. O tempo não projeta o que você perdeu, não fica preocupado com o que você perdeu. Pensa no que você pode conquistar, no que você pode fazer. O esporte nos ajuda muito a nos fortalecer mentalmente, emocionalmente, a parte física que é uma coisa super importante. E eu tenho uma gratidão aí pela Lê. Muito obrigado, Sus. Obrigado a todos que assistiram aí. E com certeza aí, ó, estarei forte e firme aí no Mundial de 24 horas na Romênia. Será aí 6 meses. Não mudarei o meu foco, continuarei treinando, dando o meu melhor a cada dia. E com certeza honrarei aí a nossa bandeira com muito orgulho. Muito obrigado, Lê. Muito obrigado a todos aí que torcem por mim